Saudações a todos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam convosco, glória a Deus. Hoje o texto se encontra em Mateus, capítulo 15, nós vamos ler do verso 21 ao verso 28. Esse texto fala sobre a mulher cananeia. Então abra sua Bíblia ou celular e vamos acompanhar a leitura do texto. Diz a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu-lhe nada. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-lo, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Uma palavra sobre esta mulher, onde a Bíblia não gera o nome, não traz nada sobre sua genealogia, apenas uma mulher cananeia, Ciro-fenícia. Essa passagem nos deixa grandes lições de fé, de persistência, através da vida dessa mulher, relativo ao seu encontro com Jesus. Eu aqui às vezes falo sobre o estado de necessidade e miséria do homem, de modo geral, nos aproxima de Deus. Mas, de fato, essa aproximação, ela tem que ser crendo com fé. E a Bíblia revela que quando essa mulher, ela tomou conhecimento de que Jesus havia entrado naquela cidade, ela saiu desesperada ao encontro de Jesus. Nós atravessamos um momento que as pessoas parecem não ter uma visão da gravidade da situação em todas as áreas da vida que nós estamos atravessando, desde a área financeira, sentimental, cultural, intelectual. Sabe, são situações que atingem em cheio, juntando tudo isso, o espiritual. Não era diferente para essa mulher. A Bíblia revela que ela, quando veio ao encontro de Jesus, até os discípulos se assustaram, porque ela vinha, como diz, causando escândalo, gritando. Mas ela clamava por misericórdia. Sabe, quem clama por misericórdia é porque não lhe resta mais nenhuma esperança. Esperança que eu digo no sentido de resolver o caos, a situação. Mas nela assomou-se a esperança de correr atrás daquele único que poderia libertar sua filha. Outras traduções dizem que ela estava com espírito imundo. Aqui diz que ela estava terrivelmente endemoniada. Sabe, para a gente observar, terrivelmente endemoniada, era algo sem par, sem precedentes. Eu digo daquela que já havia quebrado tudo em casa, espancado o pai e mãe, daquela que talvez não tinha mais pudor, jogando roupa tudo para um lado. Era um escândalo, uma vergonha total. Ela não tinha quem clamar, a não ser Jesus. Sabe, nos dias que nós estamos hoje, eu comparo isso daqui à situação ou outras situações onde as pessoas não lhes resta mais nada a não ser clamar a Jesus. Concorda? Concordo.
Essa mulher, ela tinha um problema, como já foi dito, né? E o problema dela era sério, de sua filha, e ela não se conformou com aquela situação. Quando nós falamos não se conformar, não é a questão de se revoltar, é a questão de ir para os pés do Senhor, né? E aquela mulher, ela foi pedir a Jesus pela sua filha. E qual é o nosso papel? Né? Nosso papel como servo de Deus é clamar pelos filhos, é clamar pelos familiares, porque nós conseguimos perceber que os nossos familiares estão amarrados pelo inimigo, muitos deles endemoniados, né? Muitos deles cheios de orgulho, cheios de problemas que nós conseguimos enxergar, mas que nós não temos solução. E nós temos que aprender com esta mulher que só Jesus pode libertar. Aquela mulher, ela foi pedir ajuda porque ela não queria viver aquela vida. Ela foi atrás de alguém que podia mudar. Ela se humilhou, ela saiu no meio da rua gritando por ele. Ela não quis saber porque o sofrimento dela era tão grande que ela saiu correndo atrás de Jesus. Hoje você não precisa sair correndo atrás de ninguém. Você entra no seu quarto, você fecha a porta, você fala com Jesus. Você está no seu fogão fazendo a comida, você fala com Jesus. Você está dirigindo, você fala com Jesus. Você está deitado, você fala com Jesus. Porque o céu foi aberto, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Senhor. E nós temos que orar pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, para que Deus venha libertar. E quantas vezes as pessoas desistem de orar pelos filhos, desistem de orar pelos maridos, desistem de orar pelos familiares. Não desista, ore até o Senhor fazer, porque o Senhor sabe como criar uma circunstância para o atraí-los. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe como fazer. Essa mulher, ela clamou como o cego Bartimeu, que está lá em Marcos, né? Capítulo 10, do 46 ao 52, quando Jesus passa, aquele homem tinha uma doença que não tinha cura, mas quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele gritou, as pessoas diziam para ele: para de gritar. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a orar, as pessoas ficam incomodadas. Quando nós paramos de brigar, as pessoas se incomodam. Quando nós ficamos mais ligados com Deus, as pessoas se incomodam. Porque o inimigo sabe que quando nós nos desligamos desta terra e nos ligamos com o Senhor, a vitória é certa. Como aquele cego gritou e o Senhor ouviu. Você hoje pode clamar, você pode abrir seu coração hoje e pedir ao Senhor ajuda. Ele jamais vai negar ajuda para você. Clame, grite para o Senhor. Ele vai ouvir o teu clamor e Ele vai te atender. Amém? Glória a Deus. Também partindo aqui do verso 22, quando a Bíblia diz que ela era uma mulher cananeia, a Bíblia referiu-se a ela como uma mulher estrangeira. É bem verdade que antes do advento de Cristo, os estrangeiros eles eram proibidos de fazer parte de todos os rituais judaicos. Mas Jesus ele vai além e testa a fé daquela mulher, testa a sua paciência. E não só o teste da paciência, mas também Jesus faz prova de persistência com aquela mulher. Eu quero dizer isso aqui porque em certas ocasiões em nossas vidas, quando em nossa jornada espiritual, situações se assomam, provas, situações aparentemente difíceis e contraditórias tentam nos rodear. Mas eu quero que você creia que há uma permissibilidade de Deus. Se isso não fosse bem verdade, como estaria a sua fé hoje? Como estaria a forma de sua persistência diante do Senhor? Das coisas que você passa e que você já atravessou e que por Cristo você conscientizou-se de que essa foi uma vitória que não foi sua, mas foi através do poder de Deus e pela fé que opera dentro de você. Quando Jesus fez isso, essa mulher, para ela, a bem da verdade, não tinha mais nenhuma saída. Digo, para frente, para trás, para os lados, não havia saída para ela. Mas uma coisa é certa, como a pastora falou, não precisa você sair hoje correndo deslocadamente, gritando atrás de Jesus no meio da rua, porque vão pegar você dentro de um carro e levar para um hospício. Mas você tem todas as armas e ferramentas para que você possa, aonde você estiver, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, você simplesmente ali, em espírito, adorar o Senhor e clamar pelo nome dEle. Você pode usar as armas que você tem, seja justiça, paz, fé, verdade, salvação e a palavra de Deus no seu coração. E você
também agirá e você chamará a atenção do Senhor. Porque o que nos exemplifica aqui é que esta mulher, ela queria chamar a atenção do Senhor. E ela conseguiu, porque incomodou os discípulos. Mas os discípulos não conseguiram entender e discernir o propósito do Mestre. Quando ele diz no verso 24 que ele não tinha sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus diz aqui, eu já sei que você entendeu. Jesus disse que ela estava fora disso daqui. Imagina quando Jesus falou isso aqui para ela. E aí, pastor? Imagina você precisar de ajuda de uma pessoa que não é inimigo do seu povo, e você ter que ir atrás dessa pessoa, sabendo que ele é de uma outra nacionalidade, que há inimizade, mas eu aprendo que a necessidade nos faz humilhar. O Senhor nos ensina que através da dificuldade nós temos que nos humilhar. E quantas vezes você acha que tudo na sua vida é humilhação? Eu sou muito humilhada. Mas eu quero dizer para você que com Deus não há exaltação sem humilhação. Deus não exalta pessoas soberbas. Deus exalta pessoas humildes. E a humildade muitas vezes parece uma coisa terrível aos nossos olhos, mas ela é necessária. Aquela mulher, ela teve que sair atrás de Jesus, que supostamente não gostaria dela se fosse natural, só que ele era Jesus. Ele não era nem para falar com ela, porque eles não se falavam, os povos, mas como Jesus veio implantar o reino dele, Jesus veio desfazer toda a inimizade. E aquela mulher gritava e falava com Jesus e ele não respondia para ela, mas ela continuava a gritar. E aquele grito dela, aquela mulher estava se humilhando. Mas ela não estava já sofrendo, ela já estava com a filha enferma, né? Endemoniada, mas ela ainda tinha que ir atrás de Jesus? Tinha. E por que eu e você somos diferentes hoje? Quando nós estamos com problema, a gente deixa de ir para a casa do Senhor, a gente deixa de orar, porque a gente acha que está sofrendo muito. Não. Quanto mais vêm as lutas, mais nós devemos nos aproximar do Senhor, porque isso mostra para Deus que nós somos humildes, porque nós necessitamos dele. Quantas pessoas são orgulhosas, irmãos? Quantas pessoas não têm coragem de se humilhar na presença do Senhor, pedir ajuda, clamar, porque acha que o Senhor não vai fazer. Essa mulher, ela não teve dúvida não, ela foi atrás de Jesus, ela tinha certeza que Jesus ia fazer. Sabe por quê? Porque aquela dor da filha humilhou aquela mulher. Quem tem orgulho, irmão, não se humilha não. Quem tem orgulho acha assim, não, se ele quiser fazer, ele faz. Não, ele só vai fazer quando tu se humilhar nos pés dele. Quando tu clamar de todo o teu coração, quando tu entender que tu é quem precisa dele, ele não precisa de ti, mas ele te ama tanto que se tu clamar, ele vai te atender, né? Então aquela humilhação que ela passou, valeu a petição dela. Você está entendendo? Que quando a gente clama, a gente está se humilhando nos pés do Senhor, a gente está pedindo ajuda a Ele. E quantas vezes Deus permite a gente ter que passar por isso em situações dentro da nossa casa, no trabalho, pessoas terríveis, pessoas duras, o Senhor diz, te humilha. Mostra a diferença, mostra o que é ser humilde, mostra quem eu sou na tua vida. Né? Jesus, ele era filho de Deus, ele era Deus, mas a Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração. Irmãos, isso não é fácil, porque nós temos a resposta na ponta da língua, ninguém pode mexer conosco, porque se a gente não fala, a gente faz careta, a gente fica emburrado, a gente se vinga com as atitudes. E o Senhor diz, te humilha, não paga o mal com o mal não, ama, né? E essa mulher aqui, ela foi atrás de Jesus, não importava o que ela estava passando, se expondo no meio do tempo, né? Mas ela queria que Jesus ouvisse o seu clamor. Você quer que Jesus escute o seu clamor? Então clame para ele nesta noite, amém? Glória a Deus. Glória. No texto que foi lido, você pode facilmente inteligir que não se trata de uma mulher judia, não se trata de uma mulher que estava na sinagoga a todos os eventos necessários como o povo judeu. Ela era uma mulher estrangeira, como várias outras pessoas que não assistem à igreja, vai a culto. Ela era uma mulher estrangeira. Mas é interessante que, como uma mulher estrangeira, ela creu no coração dela que Jesus era só quem podia libertar a filha dela. Aí eu acho assim, é incrível a ousadia, a persistência de uma mulher que não tinha
Deus no coração, o Deus de Israel. Mas ela correu para os pés, como a pastora falou, Jesus é Deus, é Senhor, Ele é Filho de Deus, e ela sabia disso. Sabe por quê? Porque ela diz Jesus, filho de Davi. Ela conhecia a genealogia de Jesus. Dá para acreditar? Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão de Raabe gerou Boaz, Boaz de Ruth gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão Robão. Você está entendendo? Ela clamou Jesus, filho de Davi. Sabe, é como você hoje bater nos peitos e dizer: Senhor Jesus, filho de Deus, aquele que é o pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou Israel, já Israel. Você endereça a sua oração. Há pouco eu conversava com a pastora e dizia: imagina, moça, que se ela tivesse chegado ali e tivesse gritado o nome de João, quantos Joãos ali iriam olhar para ela? Mas ela chamou Jesus, filho de Davi. Ela sabia que somente ele poderia libertar a filha dela. Ninguém mais podia fazer isso. Eu olho isso daqui e vejo interessante que para Jesus não importa a fórmula, não importa a operação, a estratégia que ele vai usar para poder operar o plano de libertação. E aí você acompanhou a leitura e viu a estratégia de Jesus. Ele não olhou para ela, não deu atenção ao que ela falou, continuou andando. Entende isso aí? Eu conheço pessoas que bastava só não responder. Não quero conhecer, que ele é muito grosso, não quero conhecer esse camarada. Conheço outras que se falasse e continuasse andando, você não sabe o que está falando. Olha para mim. Ela simplesmente dirigiu-se a Jesus, sabe como? Com misericórdia. Ela não disse méritos. Eu sou a mulher cananeia desta cidade que tu está pisando. Aqui é a Fenícia, a Síria. Tu está pisando nessa terra do rei tal. Não. Simplesmente ela chegou num estado de necessidade, clamando por misericórdia, apresentando o problema. Uma mãe solícita, amorosa, que queria ver a filha curada. Essa mulher é diferente de cada um de nós, que queremos o melhor para a nossa família, o melhor para os nossos filhos. Olha, eu não estou dizendo que nenhum homem nessa terra, fala mulher, homem no geral, não deseja o bem de seus filhos. Mas o que essa mulher estava buscando para a filha dela era uma situação e para ela outra. Para ela, um clamor público, como sendo uma mulher estrangeira, diante de Jesus, colocando a sua fé, clamando ao Mestre a cura da sua filha. A cura da sua filha seria algo espiritual. Para ela, seria o espiritual transformado no material, a libertação da sua filha. Você por acaso não deseja isso na sua vida? Sabe, nenhum de nós somos perfeitos, todos nós temos defeitos por dentro e por fora, e precisamos dessa ousadia e dessa persistência diante da nossa fé aos pés do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, verso 7, lançai todas as vossas ansiedades diante do Senhor, na presença dele, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero só dizer, do jeito que o Senhor cuidou daquela mulher, atendendo o seu clamor, libertando aquela filha, teve um processo quando o Senhor falou sobre a comparação entre pão na mesa, migalhas, entre ser para dar para o Senhor em relação a cachorrinho. Amém, pastora? Amém. Quando aquela mulher, ela segue Jesus, e que Jesus não olha para ela, que os discípulos pedem para que Jesus responda, porque ela estava incomodando, né? Aí Jesus disse que não tinha sido enviada, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela ouviu um não. Sabe o que aquela mulher fez? Ela se prostrou e adorou o Senhor. E disse: Senhor, socorre-me. Você pode fazer isso? Você pode, em meio das dificuldades, você olha para um lado e para o outro, e você diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas você pedir socorro ao Senhor. Você pode dizer que a sua luta é ruim, eu não vou dizer que não é, porque cada um sabe o sapato que calça. Mas aquela mulher tinha uma filha louca, que corria na rua, que nada podia resolver. E ela pediu ajuda a Jesus, e Jesus socorreu aquela mulher. Ele vai socorrer nas tuas aflições. A prova que tu está passando hoje, ela vai passar.
mas se aproxima de Jesus, se humilha para Ele, para de olhar para as circunstâncias. Se aquela mulher tivesse olhado para as circunstâncias, ela não teria ido atrás de Jesus, porque não tinha solução para o problema dela. Era um problema sem solução. Como quantos loucos ainda existem hoje na terra? Pessoas que são amarradas, pessoas que não têm um juízo normal, e que essas pessoas só podem ser libertas através do poder do sangue de Jesus. Então aquela mulher, quando ela ouviu um não de Jesus, ela adorou Jesus. Sabe, a gente às vezes pede uma coisa a Deus e Ele não atende na mesma hora, e a gente começa a murmurar, começa a dizer que Ele não está olhando. Aprenda a esperar, aprenda a se humilhar. Ela ouviu um não do Senhor e ela adorou e disse: Senhor, me socorre. E essa foi a atitude que mudou aquela mulher. E o Senhor ainda disse assim: não, eu não posso dar comida dos filhos para os cachorrinhos. O Senhor disse outra palavra com ela que não ia ajudá-la. Mas naquele mesmo momento ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que sobram da mesa. Aquela mulher, ela se humilhou em todas as áreas. Ela não quis saber. Cada vez que Jesus falava alguma coisa para confrontá-la, ela tinha uma resposta de humildade. Ela não estava ali armada. Ela não estava ali dizendo que era mais sofredora. Ela estava dizendo: socorre-me. E eu sei que tu pode fazer. E ela tinha certeza de que Jesus ia fazer. Você precisa ter certeza de que Jesus vai mudar o quadro da sua vida. Que hoje o que é escassez para você vai passar. Aprenda a passar esse momento dando glória ao Senhor. Senhor, eu sei que não tem, mas vai chegar. Eu sei que está faltando, mas tu vai suprir. Aprenda a confiar que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Aprenda a ouvir um não de alguém e continuar amando esta pessoa. Porque se você escuta um não de um pai, de um filho, de uma pessoa, e você fica magoado, você não fala, em você não há humildade. A humildade é quando você escuta um não e você consegue lembrar de tudo de bom que aquela pessoa fez por você. Como nós somos ingratos, irmão. Como a pessoa faz 99, mas se ela não fizer o 100, a gente fica murmurando, reclamando. Nós precisamos ser gratos. Seja grato. Se você hoje ouviu um não, agradeça a Deus pelo não. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para sim e há tempo para não. O não ele vem da parte de Deus. Porque quem é alguém que dá um não quando Deus manda dar um sim, irmãos? Não tem quem possa dizer não quando Deus quer dar um sim. Então se tu receber um não, se alguém te entristeceu, te abateu, te humilha, perdoa, releva para que Deus possa te dar a tua vitória, né? Aleluia, amém, pastor? É interessante você saber que estar diante do Senhor é a garantia de que o seu problema tem solução. Quando ela chegou para estar perto do Senhor Jesus, a partir daquele momento já estava no controle do Senhor. Não importa o não, como foi dito pela pastora, não importa ele ter continuado andando, e também não importa ele ter falado sobre a mesa que caía o pão, e também sobre a colocação da figura de linguagem relativa a cachorrinhos. Mas nós sabemos que estar no controle e você saber que essa garantia ela está no Senhor e que o seu clamor não é em vão, faz você acreditar que para se ter vitória é preciso você estar diante de uma batalha. E diante de uma batalha, certamente você confrontará algumas situações de humilhação. Quer ver? Abraão foi humilhado quando, em certa ocasião, ele foi expulso de dentro do Egito, porque mentiu dizendo que sua esposa se tratava de sua parentela, irmã. Certa ocasião, há uma grande humilhação relativa a Jacó, quando mentiu para o seu pai, confrontado pelo seu irmão, teve que fugir e ficar como um errante no deserto. Depois de ser várias vezes enganado pelo tio Labão. Outra situação, nós temos também relativo a Moisés. De príncipe, desceu errante pelo deserto, até chegar a uma terra chamada Midian, e ali acertar em parte a sua vida. Josué foi humilhado por todo Israel, quando esse que aceitou fazer pacto com um povo, que era um povo diferente, pois não, era um povo que mentiu, que trouxeram pães envelhecidos, dizendo que moravam distante. E aí Josué aprendeu depois a clamar por Deus, pedindo direção. Não só também Josué, mas nós também temos Davi, quando após ser ungido rei, assomaram-se diversas provas na sua vida. Diante do momento em que errou com Batseba,
Davi foi profundamente humilhado, quase perdeu a vida. Eu quero mostrar que quando as coisas elas estão diante da vontade de Deus e você está ali perante o Senhor, certamente poderá haver humilhação de descer até o ponto da sua dignidade. Mas e se o Senhor fizer isso? E se o Senhor quiser que isso aconteça? Pastor, leia aí Salmo 18:30. Lê essa palavra, Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Vamos começar do final. Um escudo para todos que nele confiam. Escudo significa uma certa fronteira de proteção. E o que era a proteção ali naquele momento? Ela era que ela não saísse de perto do Senhor, que ela continuasse perto dele. A palavra será aprovada. Quando ela disse filho de Davi, não tinha o que Jesus contestar, porque a Bíblia diz que tudo quanto nós pedirmos em seu nome, ele fará. Para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado. Não tinha saída. O caminho de Deus será aprovado. Não, o caminho de Deus é perfeito. Qual foi o caminho? Ela ter saído lá de onde ela estava e correr até onde Jesus estava. Esse caminho seria perfeito quando ela chegasse na presença dele. Eu quero dizer que o teu caminho perante o Senhor só é perfeito quando tu chegar até ele e tu falar com ele. Então a tua palavra será aprovada. Que palavra que sai da tua boca? Porque se tu disser, a minha filha está terrivelmente endemoniada, só tu pode libertar. Essa palavra, qual é a prova dela? Que o Senhor, por causa do amor a Deus, fará. Então, certas ocasiões, a humilhação, ela faz parte do processo da libertação. A filha dela não poderia ser liberta se não houvesse esse processo de humilhação diante de quem estava ali. Quando Jesus fala para aquela mulher que não podia dar o pão para os cachorrinhos, era como ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não fazia parte da casa de Israel. O Senhor estava falando, sabe o quê? Que ela não pertencia a nenhuma tribo. Ela não pertencia à tribo de Rúben, de Judá. Ela não pertencia à tribo de Levi, de Sacar. Ela não pertencia à tribo de José, de Efraim, de Manassés. Ela não pertencia a nenhuma tribo. Ela era uma estrangeira. Mas a partir daquele momento, eu creio que ela foi enxertada na videira. Jesus. Você que está ouvindo isso aqui, se você crê no que aqui essa mulher fez, você já está enxertada na videira. Clama ao teu Deus, abre a tua boca, não importa as circunstâncias, como foi aqui dito. Ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se tu disse sim para o Senhor, tu é uma ovelha da casa de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor, tudo quanto nós pedimos no nome dele, ele fará. Mas o que é esse pedido? Esse pedido dessa mulher estava dentro da vontade de Deus? Estava. Porque, segundo Isaías 61, ele foi levantado para libertar os cativos. Essa mulher era uma cativa de Satanás. Ela estava endemoniada, a filha dela estava totalmente presa, amarrada. Sabe quem é que quebra ferrolhos? Quem é que quebra cadeados? Quem é que quebra portas? Quem é que arregaça portões? É o Senhor. Mas para isso, não é através de uma alavanca. A alavanca sim, é a sua fé através da sua oração. O clamor dessa mulher é uma oração persistente, de ousadia, de muita ousadia. Quando você está diante de problemas, quando você está diante de situações que não lhe resta nenhuma saída, o dinheiro não pode resolver, as suas amizades não podem resolver, nenhum tipo de situação que possa haver influência pode resolver. Só lhe resta o quê? Abrir a boca e orar. Só lhe resta clamar ao Senhor. Você tem feito isso? Essa mulher correu para o Senhor, mas você não precisa correr, está no seu quarto, faça isso. Sabe, eu digo uma coisa, quando você ali se ajoelhar e se derramar na presença do Senhor, colocar todas as suas petições diante dele, exaltar o nome dele agradecendo pelo que ele já fez, levantar um louvor de honra e glória a ele, eu lhe digo uma coisa, quando você se levantar, você vai ouvir isso aqui que ele disse aqui. Ó mulher, grande é a tua fé. Vai, ele disse que a tua filha já está curada, aquilo que tu deseja. Eu lhe digo uma coisa,
entre o que deseja, ele diz que vai, que já está feito, quando você levantar, o teu coração já está cheio de esperança. Mas para que tem que ter esperança? Para você crer que ele vai fazer. E você não ficar duvidando. Porque a esperança, ela não traz confusão. Ela não traz confusão. Romanos 5,5 diz isso, que a nossa esperança não traz confusão. Pelo contrário. Então, quando o Senhor levantou aquela mulher no sentido de dar a ela a confirmação do que ela queria, imagina o que foi que aconteceu ali ao redor de todos que estavam assistindo. E aí, pastor? Todos ficaram maravilhados, né? Porque muitas vezes nós somos o instrumento de espetáculo para o mundo. Porque o Senhor tem que usar alguém para que a glória dele seja manifesta. Então nós somos os agentes, né, que ele vai nos usar para isso. E olhando para a história dessa mulher, quando Jesus disse, né, que a mulher cananeia, que nós estamos lendo aqui, o Senhor disse: mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher não conhecia o Senhor, ela tinha escutado falar de Jesus, ela veio atrás de Jesus, mas com certeza que Jesus era Deus e que Jesus ia resolver o problema dela. Então, só para concluir, quando Jesus estava com seus discípulos dentro daquele barco, eles não tiveram fé em Jesus. Você consegue ver a diferença? Jesus chegou para ele e disse: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Eles andavam com Jesus, eles viam milagre em cima de milagre, e eles não conseguiam acreditar no Senhor. E o Senhor exortou e disse que pequena fé eles tinham. Será que hoje, como é a nossa fé diante do Senhor? Será que nós estamos como essa mulher cananeia, que o Senhor diz: ó mulher, grande é a tua fé, porque ela se humilhou, porque ela permaneceu buscando, porque ela ouviu um não e ela adorou mesmo ouvindo um não. Irmão, quando nós ouvimos um não do Senhor, nós nos abatemos, nós nos entristecemos, porque nós somos mimados. Nós achamos que Deus só tem que fazer o que nós queremos, e não, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, né? E aquela mulher tinha uma grande fé em comparação aos discípulos, que andava com Jesus, e o Senhor, homens de pequena fé, ainda não tendes fé? Irmãos, nós precisamos desse ingrediente na nossa vida. Sabe o que é a fé? É a certeza de que Deus vai fazer, de uma forma ou de outra. Eu não tenho que estar olhando, eu não tenho que estar esperando, eu não tenho que estar torcendo os dedos, eu não tenho que estar contando as horas. Eu confio, eu espero, né? Porque essa fé que eu tenho, ela vai honrar o nome de Jesus. Eu vou aguardar Jesus fazer, e quando Ele fizer, eu vou dar honra para Ele. Porque a nossa diferença, irmão, é que nós damos honra ao Senhor nas mínimas coisas. Nós reconhecemos o Senhor em tudo. E as pessoas que estão aí fora não, elas acham que é a força do braço, é o trabalho, é o desempenho deles. Não, e nós reconhecemos que é o Senhor, né? Jesus Cristo, Ele curou a filha daquela mulher, porque ela se expôs, ela clamou, ela foi confrontada por Jesus, apesar da dor, do sofrimento. Jesus queria saber o que estava no coração dela. O que tem no teu coração? Será que no teu coração tem orgulho? Será que em ti há falta de perdão? Será que em ti há ingratidão? Tudo isso, irmão, Deus quer tirar dentro das lutas. Deus quer te ensinar a ser uma pessoa mansa. Essa mulher aqui, ela agiu igual a Ana. Quando o sacerdote chegou para Ana e disse: mulher, tu é uma mulher embriagada. Ela: não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada. Jesus, não posso dar atenção a ela. Ela ajoelha, adora o Senhor e diz: socorre-me. Você está sentindo a diferença de quem chega diante de Deus achando que ele tem a obrigação, e de quem chega entendendo, como aquele publicano: Senhor, eu não mereço nada, mas obrigada por tu olhar por mim. Quem somos nós, irmão, para Deus olhar para nós? Quem somos nós? O que nós temos para dar para Deus? Mas Ele nos ama. E este amor que nos constrange e nos ensina a nos achegarmos mais a Ele, né? Então eu quero ler o versículo de Romanos 12 para você, quando ele diz: alegrai-vos na esperança. O que tu tem esperado? Te alegra, né? Sede paciente na tribulação. No mundo nós teremos tribulações. Vai passar essa, chegará outra. Mas a Bíblia ensina: vai ter tribulação, mas persevera na oração. Ora até Deus fazer. Ora até Deus resolver. Não é orar hoje e dizer que Senhor, está aqui, tu não resolveu, desiste não. Clama até o Senhor atender, porque Ele atende a nossa oração. Amém? Eu gostaria de pedir à pastora que lesse Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Depois de tudo que aqui
foi falado, a Bíblia, ela revela em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, diz assim, leia, pastor, Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e que de vós tenha misericórdia. Que o Senhor sobre vós incline o seu rosto e vos dê a paz. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, amados, um beijo no coração de cada um de vocês. Olhem para o céu e confiem, não deixe o inimigo entrar no seu lar. Peleje pela sua vida, pela sua fé, pela sua salvação a cada manhã. Não desista do caminho do Senhor, porque Ele é tudo na sua vida. E se você está com Ele, você é humilde, você é mansa, é manso e você releva tudo. Amém? Fica na paz do Senhor.